o Provérbios 16:1, que diz: nós fazemos os planos, mas quem realiza é Deus. Em outras versões diz: o planejar é do homem, mas a realização é de Deus. Em outras versões diz: o homem planeja o seu caminho, mas o seu futuro pertence a Deus. E na minha Bíblia, vê essa passagem muito bela, belíssima da palavra de Deus, e está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, crescendo agradecendo a Deus. A Jane Silva colocou aqui Isaías 65:4, e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus, amados, ela é algo extraordinário, porque a palavra de Deus, ela é alimento para o crente, né? Ela é alimento para o crente. Nós nos alimentamos da palavra e nos edificamos na palavra. Eu queria falar hoje sobre aquilo que nós desejamos, mas Deus não realiza como queremos. Não é que Ele não vai fazer, não é isso. É claro que Deus, Ele não vai abençoar a mim e a você para nós fazermos o que é errado aos olhos dEle. Isso a gente sabe, né? Isso está claro, está evidente. Mas nós temos que entender que a minha mente, mesmo sendo eu um homem de Deus, sendo vocês homens e mulheres de Deus, nós somos falhos. E somos falhos e não temos os atributos de Deus. Atributo da onisciência, da onipresença. Eu já não falo nem da onipotência, porque Deus é o Todo-Poderoso. Onipotência quer dizer aquele que tem todo o poder. Eu estou falando da onisciência, onipresença, que é estar em toda parte e conhecer todos os corações. Nós não temos esses atributos de Deus. E por não termos, às vezes o nosso coração nos engana. Está na Bíblia, está lá escrito em Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Eu tenho falado sobre isso, para que os irmãos aprendam que nós precisamos descansar em Deus e viver para Deus. Porque quando eu tenho a direção de Deus, eu tenho um rumo certo a seguir, não é verdade? Veja bem, eu queria fazer aqui no início desse culto no lar uma maneira diferente de fazer essa mensagem, interagindo com vocês, conversando com vocês, porque eu adoro quando tenho resposta de vocês aqui, porque o que eu mais amo nesse culto no lar é que as pessoas que nos acompanham, elas são muito sinceras, e eu tenho procurado ser sincero com vocês em tudo, até porque Deus ama a sinceridade, a honestidade, Deus ama a verdade, e as pessoas que são verdadeiras são abençoadas por Ele. Quantas vezes você pensou que ia ser de um jeito e foi de outro? Quantas vezes você planejou e deu errado? Quantas vezes você quis fazer e imaginou uma coisa e foi outra completamente diferente? Quantas vezes você imaginou sucesso e foi fracasso, imaginou fracasso e foi sucesso? Quantas vezes você imaginou que a reação de algumas pessoas seria uma reação completamente alheia àquilo que você imaginava e a pessoa reagiu de maneira diferente, ou decepcionando, ou lhe surpreendendo para o bem? Quantas vezes não foi como você queria? Você que já passou por isso, coloca assim: eu, pastor. A Francisca Simons colocou muitas vezes: pastor Chico, na minha vida não foi como eu queria. Muitas coisas que nós pedimos a Deus, eu fui um homem que eu planejei muito, eu era um homem de planos, mas eram meus planos. Eu abri muitas empresas, eu contratei muitas pessoas, eu contratava uma pessoa e dizia assim: essa pessoa vai ser o tchan, e no final era decepção. Ainda na Pão da Vida, eu trouxe pessoas para o ministério que foi uma decepção terrível, mas não era um homem de Deus, não era uma mulher de Deus, mas foi decepção terrível. Ingratos, preguiçosos, por aí vai, sem falar outras coisas.
Várias vezes fui surpreendido por pessoas que eu apostava nelas e eu esperava mais delas e não aconteceu. E também fui e sou surpreendido até hoje por aqueles que eu não dava o valor que eles mereciam e eles mostraram que tinham um valor tremendo, que eles eram muito especiais e são valorosos para nossas vidas, pessoas simples com quem nós aprendemos mais do que com aqueles que se dizem mais instruídos. As coisas de Deus é tremenda, né, irmão? Deus diz que Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e que a sabedoria do homem é loucura para Ele, né? Então a gente tem muitas decepções na vida, a gente tem muitos planos frustrados e às vezes a gente entra assim no meio que em parafuso, não entendendo que o nosso amor não foi correspondido. Mas entenda, o ministério de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo serviu de exemplo para nós. Sendo Ele Deus perfeito, a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas em nada pecou, perfeito, e sofreu o que sofreu. Então essa mensagem de hoje é para trazer um conforto ao seu coração, porque também traz ao meu. Eu não posso achar que as pessoas, elas têm que corresponder às minhas expectativas, não é as minhas, ela tem que corresponder a Deus. Certa vez um pastor da nossa igreja, preste atenção, vou contar essa aqui porque essa tem que ser contada. Um pastor da nossa igreja pegou um casal com 2 filhos e botou numa casa da igreja. Pastor Chico, vou botar lá, para morar lá, porque eles não têm onde morar, estão passando fome, E botou esse casal lá. Quando o pastor falou comigo, eu digo, tudo bem, eu autorizo, sem problema. Ele botou lá. Vocês acreditam que esse pastor fez feira, pagou água, pagou energia, ajeitou tudo para aquele casal, mas fez coisa por eles que nem um pai faz. Como eu faço muito e você também faz. A gente faz coisas que nem o pai faz. O pai que eu digo terreno. Irmãos, depois de 2 semanas, aquele homem que foi socorrido por esse pastor veio falar comigo e falou mal do pastor e criticou o pastor, porque o pastor tinha pedido a ele para fazer um CVC na casa. Ele chegou e falou, e eu fiquei olhando para ele assim. Eu falei, eu vou me beliscar, eu vou beliscar aqui para ver se esse deve ser um pesadelo, eu devo estar sonhando. Essa criatura que estava passando fome com a família, não tinha nem o que comer, o pastor deu tudo. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, meu irmão, você é muito ingrato. Meu amado, pelo amor de Deus, como é que um homem de Deus acolhe você, mata a sua fome da sua esposa, dos seus filhos, lhe dá um teto, um lugar para morar, para descansar, e você está falando mal desse homem? Rapaz, eu estou decepcionado com você, sinceramente. Você nunca vai ser nada na vida desse jeito. Ele ficou assim, eu digo, você acha que eu ia concordar com você, meu irmão? Eu estou contando isso aqui para você saber que as decepções da vida não devem mudar você, para você parar de ajudar. Mas tem pessoas que você tem que isolar, porque são pessoas que Deus está tratando com elas. Deus está tratando. Aí quando você mete a mão, sobra para você. Por que ele falou mal do pastor? Porque o pastor meteu a mão onde Deus estava trabalhando. Sobrou para o pastor. A peia no pastor, a surra de Deus no pastor, veio através da ingratidão daquela pessoa. É por isso que eu digo que o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus. Antes de você botar a mão, veja, se aquela pessoa não está passando por aquilo, não é um tratamento de Deus para aperfeiçoar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa daquela situação que ela está passando, porque às vezes Deus deixa mesmo. Pastor, como é que o senhor prova isso na palavra? Provo na palavra, provo. O profeta Ageu, ele foi dizer que Deus tinha cerrado os céus, tinha feito o céu de bronze e a terra de ferro, que não nascia nada que eles plantassem, era um castigo. Deus não deu comida, Deus deixou passar fome para aprender.
Somente quando eles se voltaram para Deus foi que as sementes que eles tinham plantado há tempos atrás brotaram, frutificaram, e foi grande a lavoura e a colheita. A gente às vezes quer meter a mão onde Deus está trabalhando. E como é que eu faço? Como é que eu vou saber? Tem que orar. Tem que orar. Tem que orar, porque muitas vezes tem gente dizimando, tem gente ofertando em obra e não recebe nada de Deus, porque essa obra não tem compromisso com Deus, e Deus está querendo fechar aquela obra, e você com seus dízimos dando ali, está mantendo, porque aquele enganador que está ali está sendo mantido pelos seus dízimos, e porque você está dando, ele está se mantendo ali e está fazendo, é você e outras pessoas mantendo uma obra que Deus está querendo fechar. Ei, olha aqui, preste atenção. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também. Às vezes pregar esse Deus que trata, as pessoas não entendem, mas Isaías 45:7 diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Agora Deus Todo-Poderoso pega alguém para disciplinar, e você chega lá e tira a disciplina. É como se você chegasse e dissesse: ei, quem botou você de castigo aí? Foi Deus. Não, não fique não, pode sair, venha para cá. Agora você imagina o que é que Deus vai fazer com você. O que eu tenho percebido, o que eu tenho aprendido nesses anos que eu estudo a Bíblia, mais de 40 anos estudando a Bíblia, é que muitas vezes a gente está metendo a mão de Deus, está trabalhando, e sobra peia para nós, sobra surra, cacete. Porque Deus diz: não meta a mão não estou trabalhando na vida dessa pessoa aí. Você não sabe que é meu trabalhar? Você não sabe que ela está passando por isso, é eu tratando dela? Por que você mete a mão? Então às vezes eu planejo ajudar, mas Deus não quer, Deus está realizando uma obra ali. Aí eu fico às vezes: Deus, meu coração fica desse tamanho, porque eu sou cristão, eu tenho o teu amor, eu tenho o teu Espírito Santo, a minha vontade é de ajudar. Um amigo meu, dono de uma loja de móveis, ele chegou em casa, tinha 2 meninos, menino de 10, 12 anos, estava na calçada da casa dele, os bichinhos. Ele olhou assim: vocês estão com fome? Então vamos entrar para comer. Botou dentro da casa dele. A mulher dele botou o comer na mesa, eles comeram e depois arrastaram o revólver. É um assalto. Ele disse que dentro daquele saco sujo tinha 2 revólveres. Roubaram o dinheiro, roubaram joia, roubaram tudo. Depois foram presos. Mas ele disse a mim: pastor, pelo amor de Deus, onde é que a gente está? Que nem caridade a gente pode fazer mais. Eu disse: pode, mas nós temos que saber fazer. Olhe, vou dizer uma coisa a vocês: se vir a Deus é ter a direção de Deus. Você dá de comer um morador de rua, você abençoar uma pessoa, lá não tem problema nenhum, você matar a fome dele, porque Deus disse assim. Nós temos que meditar na palavra. Deus disse assim: se teu inimigo tiver sede, dê de beber, se tiver fome, dê de comer. Mas ele disse dê, ele não disse traga para sua casa, dê uma cama, não, ele disse dê, alimente e mate a fome dele lá, para ele manter-se vivo. Mas às vezes nós queremos trazer. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou mostrar porque isso aqui, está vendo? É uma inflamação que eu tenho aqui. Olha, vocês me veem aqui de uma pomada, a pomada branca que eu estou usando, que a irmã Sônia lá de São Paulo me deu quando esteve aqui em casa. Está melhorando, está vendo? Esse vermelhão aqui, sabe o que foi isso aqui? Uma unha de uma pessoa que eu sempre ajudei. Essa pessoa endemoniada veio para cima de mim, e antes que eu começasse a orar por ela, ela já meteu as unhas aqui, cortou aqui na época, cortou isso aqui tem mais de 3 anos. Nunca sarou, porque as unhas dele, unha de gente de rua, é muito infeccionada. Aí eu estou tratando. Graças a Deus está sarando.
Eu parei de dar de comer a eles? Não. Mas o que é que eu entendo? Tudo tem que ser na direção de Deus. Nós fazemos os planos, mas quem realiza é Deus. Provérbios 16:1. Não é do homem dirigir os seus passos, mas a Deus é o seu destino. Então, mesmo que me façam mal, eu vou fazer o bem. Agora eu vou primeiro perguntar para Deus. Quando eu vejo uma pessoa numa situação difícil, eu vou perguntar. Porque um dia Deus fechou meu coração. Fechou. Apareceu uma mulher aqui na live dizendo que estava morrendo de fome, que estava passando uma fome com a família, que já não suportava mais a dor no estômago, as noites em claro, porque não conseguia dormir, papapá. Deixou o telefone dela. Eu liguei para ela. Minha senhora, eu quero mandar deixar uma feira grande na sua casa. Me dê seu endereço. E ela deu o endereço. E na cidade dela tinha uma missionária, que eu chamo de missionária, todas as irmãs aqui que trabalham conosco aqui, é tudo missionária de Deus. Eu liguei para ela e disse: irmã fulana, queria que você fosse na casa dessa senhora, ela mora assim, me deu esse endereço, para ver a situação dela. Porque por trás da voz dela, conversando com ela, eu percebi que não era verdade o que ela estava falando. O Espírito Santo me revelou. Deus diz que Ele revela o oculto e o escondido, e eu percebi que não era verdade. Minha irmã, vá lá, veja a situação, leve uma feira e leve R$300. Mas veja a situação, porque eu senti um pouco de artificialidade no falar dela. O Espírito Santo revela. Ela foi. Mas ela foi, quando chegou lá, aquela mulher vai saindo da garagem, uma garagem grande, tinha mais 2 motos e um carro lá dentro, uma casa muito boa. Ela tirou as fotos e mandou para mim. Quando aquela mulher vai saindo, ela disse: é aqui que mora a dona fulana? A mulher estava no volante do carro e disse: sim, sou eu. Por quê? O que foi? Ela disse: eu sou missionária fulana, estou aqui porque o pastor Chico Chagas mandou. Diz que a mulher desmontou na hora. Desmontou na hora. Aí ela disse: eu estou vendo que a senhora não precisa do que eu trouxe para a senhora. A missionária entrou no carro com o marido e foi embora. Ligou para mim: pastor, e aí? Eu digo: não, dê a qualquer pessoa aí. Dê a qualquer pessoa. Ou seja, aquela mulher que eu liguei para ela depois e disse: não faça mais isso. Não faça. Você não precisa. Você mora numa casa boa, você tem automóveis, motos na sua casa, sua família tem condição. E você, tirando de uma igreja, dos dízimos e ofertas, que um pastor com o coração cheio de compaixão manda para você, você já imaginou a gravidade do que você está fazendo? Você está tirando a ajuda que poderia ir para quem realmente precisa. Ah, mas é porque o senhor não sabe, a gente tem as coisas, mas a gente passa dificuldade. Sim, mas você falou que estava passando fome com a sua família e você não está. Você com 4 veículos na garagem, 2 carros, 2 motos, casa boa. Cortei relações com ela. Um tempo depois, eu nunca disse isso para vocês, um tempo depois, ela me liga de outro número, pensando que eu não ia atender. Eu tinha atendido se ela tivesse ligado o mesmo número. Eu atendi, aí ela disse que agora sim, ela estava sendo castigada por Deus e estava precisando de ajuda. Agora o senhor pode mandar aquela missionária aqui de novo, que o senhor vai ver como é que eu estou. Eu já não moro mais naquela casa, nós tivemos que vender aquela casa. Eu moro de aluguel. Na verdade, eu estou morando aqui quase que de favor, porque a minha irmã me deu um quartinho para mim morar aqui, para me pagar só R$200 para ajudar na energia e na água. E eu disse a ela: minha irmã, eu vou ser muito sincero com você. Eu vou dizer o que é que eu estou sentindo aqui no meu coração, eu não vou lhe ajudar. Porque o que eu estou sentindo é que Deus está tratando com você. E eu não vou meter a mão não, senão sobra para mim. E não ajudei. Fiquei com o coração doendo, mas não ajudei.
Porque eu tenho pedido a Deus, e eu creio que vocês também têm pedido, que Deus nos ensine a andar onde Ele quer, porque andar com Deus é fácil e ao mesmo tempo é difícil, porque às vezes o nosso coração enganoso quer nos mandar por caminhos que Deus diz, por aí não, é por aqui, olha, é por aqui, vá por aqui, e você quer ir por lá, e Deus diz, não rapaz, é aqui, eu estou mandando você ir aqui, ó, aqui. É assim ou não é? A gente ama quem não deve ser amado, a gente se entrega para quem não merece essa entrega, a gente abençoa quem não precisa ser abençoado, ou então não deve ser abençoado porque tem um tratamento de Jeová na vida dele ou dela, e por aí vai. Então, diante dessas coisas, nós temos que aceitar essa palavra aqui, que nós podemos planejar, mas quem realiza é Deus que realiza, é Deus que faz. Porque nós podemos ver na história bíblica, eu estou falando da história da Bíblia, porque Deus, Ele é tão sincero, Ele é tão puro, que Ele não escondeu nada de ninguém, irmãos. Deus não escondeu o pecado de Davi, Deus não escondeu a fúria de Moisés, Deus não escondeu que Moisés matou o egípcio, Deus não escondeu. Deus não escondeu nem a fraqueza de Jesus Cristo. Sim, Jesus teve aquele momento que Ele ficou pai, Ele temeu a morte. Deus podia dizer, não, meu filho foi para a cruz, eu não vou mostrar ao povo o que foi que ele passou, não, mas a Bíblia mostra a sinceridade de Deus, mostrando o seu filho no Getsemane, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como também Deus não escondeu os nãos que Ele deu. Você sabia que quando Moisés tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, ele queria ir por um caminho por onde ele tinha vindo, e Deus fez ele voltar e entrar naquele desfiladeiro chamado Baal Zephon Ripairote? Foi Deus que botou ele ali, porque o Mar Vermelho estava ali era um lugar que para um lado era montanha, para o outro lado era montanha, e aqueles milhões de pessoas entraram naquele desfiladeiro, e atrás vinha a poeira do exército de Faraó, e Deus queria mostrar para eles ali que a angústia deles, com medo de serem alcançados pelo exército de Faraó, seria resolvida por Deus através de Moisés, porque Deus queria honrar ele, dizendo, ergue o que é que tu tem na mão, é um cajado, levanta e ordena, e o mar vai se abrir. Deus queria mostrar o poder dele. Como é que Deus vai mostrar o poder se eu estou medindo forças com ele? Meu Deus, que palavra! Como é que Deus vai trabalhar na vida até das pessoas que eu amo, se eu estou querendo fazer o contrário do que Ele está fazendo? Mas como que eu vou saber? Diga a Ele, Deus, não me deixe errar, Deus, não me deixe abençoar quem não merece, não me deixe abençoar os ingratos que são, Senhor, castigados por Ti, os mentirosos que são castigados por Ti. Não me deixe abençoar aqueles que não merecem, Deus. Eu não quero errar, eu não quero, Deus, atrapalhar o Teu agir, o Teu trabalhar. Nós temos que pedir isso a Ele. Eu reconheço, Deus, que eu posso planejar, mas reconheço que quem realiza é o Senhor. Não me castigues se às vezes pela minha fraqueza humana, pelas minhas limitações, eu meto a mão do não devia. Só diga, tira a mão daí, estou trabalhando. Fala comigo em palavra, fala comigo em sonhos. Você pode prestar atenção, preste atenção, irmãos, comece a prestar atenção. Igreja, daqui para frente, preste atenção como é que Deus trabalha. Como é o agir de Deus, como é que Ele trabalha na vida das pessoas. Você vê um ingrato, daqui a pouco vê ele na peia. Pode prestar atenção. As pessoas que fazem gratidão com você, não passa nenhuma sem passar pelo chicote de Jeová. Todas passam. E Deus está assim, sabe? Parece que o mundo está perto de Deus, está perto de botar um fim nisso aqui. Eu até creio que o arrebatamento da igreja está próximo de acontecer. Aí sabe o que é que Deus está fazendo? Ele não está demorando mais não. Não demora mais, é ligeiro. Eu estou vendo agora, antigamente a gente esperava muito tempo para Deus fazer, mas Deus agora está com pressa. Alguém faz uma coisa contra um filho dele, uma filha dele, olha, a peia vem logo em seguida, é ligeiro. É ligeiro. Eu digo porque eu tenho visto como Deus tem trabalhado assim.
Então a mensagem de hoje é: o planejar pode ser teu, aleluia, mas o realizar é dele. E quem é dele diz: Deus, só deixa eu fazer aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor não quer, não deixa eu meter a mão. Se o Senhor não quer, não deixa eu entrar onde não devo. Aleluia. Eu quero fazer a tua vontade, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, mesmo que eu pague o preço, mesmo que eu fique olhando, mas eu quero, Senhor, contemplar a tua glória na minha vida e quero obedecer a tua voz, porque eu quero é morar no céu. Eu não quero perder a minha salvação por desobediência ou por rebeldia. Eu quero morar no céu, eu quero estar com o Senhor, vivo para ti. Temos que dizer assim, eu e vocês, eu estou falando aqui, mas é nós. Eu vivo para o Senhor. Eu coloquei a minha vida no teu altar santo, como holocausto vivo. Então, dirige a minha vida. Eu te amo, eu tenho o teu Santo Espírito, mas eu ainda sou carne. Não fui arrebatado em glória, sou carne ainda. Diga para Deus, eu sou carne ainda. Então, Deus, me orienta para fazer aquilo que o Senhor gosta e aceitar aquilo que o Senhor quer que seja feito. E acabou-se, pronto, acabou-se. Deus tira pessoas das nossas vidas, às vezes a gente fica reclamando, fica chorando, entra em depressão, noites de sono perdida, a gente fica se lamentando, porque fulano me deixou, porque não sei o que, porque eu amava, porque isso, porque aquilo, porque eu gostava de estar perto. Você podia gostar de estar perto, mas a pessoa não gostava de estar perto de você não, ela foi embora porque não gostava de estar perto de você. Agora, se você quer ela de volta, ore, mas ore dizendo: só traga se for transformado, só traga se vier para me amar, porque voltar para me fazer sofrer, fique lá, pode ficar lá, porque eu fico aqui com Jesus, sempre com Ele, em todos os momentos, em todos os instantes. Porque se eu peço a Deus, eu sou filho dele, você é filho e filha de Deus. Se eu peço a Deus insistentemente para Ele ouvir a minha voz, para Ele consolar meu coração, para Ele me restituir aquilo que eu perdi, eu não sei se o que eu perdi, voltando, vai me fazer feliz ou vai me fazer sofrer. Nem você sabe também. Porque tem muita mulher que desejou o marido de volta, orou, pediu, mas quando o marido voltou, o sofrimento foi tão grande que ela disse: homem, antes ele tivesse ficado era lá. Por quê? Porque Deus fez a vontade do teu coração para mostrar a você. Às vezes Deus faz, sabe? Eu vou trazer de volta, toma, está aqui, toma. Você não está pedindo? Está aqui. Aí Deus fica olhando. Aí você começa a sofrer, diz: está vendo aí? Ó? Por isso que eu não queria te dar de volta. Aí você pediu tanto que eu tive que deixar, eu tive que permitir para você entender que não era isso que eu tinha para você. Eu tinha algo melhor. Você sabia que quando Samuel recebeu os anciões de Israel, chegaram para ele, o profeta Samuel, filho de Ana, o profeta, o juiz, o sacerdote, ele foi chorando para os pés de Deus e disse assim: Deus, o povo está pedindo para mim ungir um rei para eles, como tem as outras nações, porque segundo eles, Deus, os meus filhos já não andam na tua presença. Você sabe qual foi a resposta de Deus? Deus viu que Samuel estava triste e disse: Samuel, unja um rei para eles, e não fique triste não, eles não estão rejeitando você, não estão rejeitando a mim. O que era que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo: eles não estão rejeitando você, não estão rejeitando a mim, porque você é meu representante, você é meu profeta, meu juiz, meu sacerdote. Eles não têm rei, agora estão pedindo um rei. Eles não acreditam que eu possa transformar a vida dos teus filhos e fazer eles tão poderosos como você. Agora diga para eles que você vai ungir um rei sobre eles. Agora esse rei vai cobrar imposto deles, o povo não pagava imposto. Esse rei vai cobrar imposto deles e vai mandar seus filhos para morrerem nas guerras. E foi o que aconteceu. Aí Samuel disse: então eu pensei que ele estava rejeitando a mim. Não, estão rejeitando a mim, disse Deus. É a mim que eles estão rejeitando, porque você é meu representante. Se você é meu escolhido e eles rejeitam você, estão rejeitando a quem? A mim. E Samuel disse ao povo: olhe,
Deus mandou dizer que vocês querem um rei, tudo bem, vocês vão ter um rei. Agora não esqueçam que esse rei vai pegar seus filhos, formar um exército, colocar eles na guerra, vão morrer na guerra e vocês vão pagar imposto para manter essa guerra e manter esse reinado. E o povo quis. E teve um rei, Saul, o primeiro rei de Israel, que foi um desastre. Se não fosse Davi, levantado por Deus, segundo o coração de Deus, aquele povo não tinha suportado, não. Olha a Rosa Souza Gama dizendo: verdade, pastor, eu já fiz isso, voltei com meu ex-marido e foi pior. Deus sempre confirma o que eu estou pregando, louvado seja o nome de Jesus por isso. Então a minha vontade, Deus, eu quero que seja a tua vontade. Que os planos que chegarem ao meu coração venham do teu coração, Pai. Essa deve ser a nossa oração. E a gente tem que falar para Deus como Davi falava, porque Deus se agrada de: Senhor, sou pequenininho, sou frágil, meu tempo aqui na terra não é muito longo, então não me deixe errar muito não. Não me deixe errar muito não. Chega, Senhor, com força na minha vida, impedindo a minha insensatez, impedindo aquilo que eu vou fazer que não te agrada. Aí você diz: ai, pastor, eu já errei tanto. Parabéns para você e para mim, porque eu também já errei demais. Demais. Me diga uma coisa, deixa eu perguntar para vocês, que hoje eu estou querendo interagir com os filhos de Deus, as filhas de Deus aqui. Você já teve raiva de você mesmo porque você errou? Já? Que a minha mulher, minha esposa, minha neguinha, já aconteceu dela dizer para mim: amor, não fica assim não. Eu disse: não, eu estou com raiva de mim. Estou com raiva de ninguém. Eu estou com raiva de mim. Porque eu podia ter evitado isso. E aí Deus usa ela para me consolar, dizendo: amor, traz um cafezinho para mim, amor. Deus usa ela para me consolar, dizendo: será que não era necessário você passar por isso? Como Jesus passou em Samaria? Eu acho que era. Olha aqui os irmãos, tudo dizendo: ah, meu Deus, graças a Deus, eu pensei que era só eu. Já, pastor, já teve raiva de mim. Olha aqui a Roma dizendo: já sim, já teve raiva de mim. Já tive raiva de dizer: Deus, por que eu fiz isso? Para que eu fui meter minha mão nisso? Para que eu me meti nisso aí? Para que eu fui mexer com isso? Eu não precisava estar mexendo com isso, não tinha necessidade nenhuma. Por que, Deus, que eu fiz isso, Deus? Louvado seja o nome de Jesus. A Cida de Macaé botou várias vezes: pastor, já teve raiva de mim por fazer coisas que não devia ter feito. Pois é. Está vendo como é bom interagir com vocês, como é bom a gente ouvir? Porque isso aqui, nessa quantidade que está aqui, conforta meu coração para me dizer: Deus, ainda bem que o Senhor é compreensivo, ainda bem que o Senhor entende seus filhos, porque senão, Pai, como seria isso aqui? Como seria essa vida, Pai? Se não fosse a tua compreensão, como viveria a gente no meio disso tudo? Deixa eu contar a história para vocês, só para a gente trazer um hino aqui, louvar a Deus. Um morador de rua que eu amava não, eu amo ainda, ele está por aí, não sei nem onde é que ele anda. As pessoas que são viciadas em drogas, elas são profissionais em mentir. Nunca esqueça isso. As pessoas que são viciadas em drogas, elas são mentirosas, mas são mentirosas e pensa que sabe mentir, porque para Deus ninguém mente, né? Irmãos, elas mentem tanto, elas inventam as histórias. Meu Deus do céu. Vou contar duas histórias bem curtinhas. Primeira história: chegou um cara lá em casa, quando eu morava lá na outra casa, chegou e disse: minha filha morreu em Natal, eu trabalho na Caerne. A Caerne é a companhia de água e esgoto aqui do Rio Grande do Norte. Eu trabalho na Caerne, minha filha morreu em Natal e eu não posso trazer o corpo para cá, eu queria sepultar ela aqui para ficar mais perto da gente. Aí pastora Jossa Neto é uma pulga atrás da orelha. Pense numa mulher esperta.
Uma mulher que, sabe, logo ela lidou muito tempo com educação, com crianças do PET, então ela é muito esperta com relação às pessoas estão falando, ela está olhando assim. E é raro ela não adivinhar se é mentira. Quando ela diz, amor, isso é mentira, pode ir atrás que é. Aí ela me catucou por trás assim, e mesmo assim, eu enfiei a mão no bolso e dei um dinheiro àquele homem para ajudar ele a trazer aquela criança morta de Natal. Irmãos, 6 meses depois, a mesma pessoa chegou na nossa casa com a mesma história. 6 meses depois, ele falou comigo, era o mês de junho, agora era dezembro, e ele chegou, minha filha morreu em Natal, do mesmo jeito. E eu falei, rapaz, você não enterrou aquela menina ainda não? Até hoje você não fez o sepultamento dessa menina? Ele ficou assim, vamos, essa história você já me contou há 6 meses atrás, em junho você me contou isso. Agora, dezembro, você chega com a mesma conversa. Ele baixou a cabeça e foi embora. Essa é uma história. A outra história, um morador de rua, que eu sempre gostei muito dele, tive muita amizade com ele. Eu gosto muito de conversar com eles, até para entender eles, a história da vida deles. Cara. Ele chegou e disse, tenho tanta vontade de ver minha mãe. Eu disse, sua mãe mora onde? Mora aqui em Baraúna. Aí na hora que ele estava falando Baraúna é pertinho aqui, 40 quilômetros. Aí ele disse, mas me disseram que ela está na casa da minha irmã em Apudi. Aí já aumentou para 75 quilômetros. Mas eu tenho tanta vontade de ver ela, eu tive um sonho com ela, rapaz, e acordei na madrugada sofrendo. Ele é crente, né? Essas expressões, acordei na madrugada, orei na madrugada, é coisa de crente. O cara se desvia, mas continua usando o mesmo linguajar. Eu disse, por que você não vai ver sua mãe? Eu não tenho dinheiro, pastor, eu sou morador de rua. Não. Falei, não, eu vou dar a passagem para você ir e voltar. Agora não vou dar o dinheiro a você não, vou dar o dinheiro para você comer na estrada alguma coisa. Vou falar com o rapaz do alternativo e vou pagar a passagem para você ir ver sua mãe, leva você e traz. Se você quiser vir, se você quiser ficar lá, você fica, tá certo. Pois ele foi lá, conseguiu o cara do alternativo, que aqui em Mossoró tem muito alternativo, faz essa região do Alto Oeste todinha aqui, trouxe o rapaz. Naquela época eu perguntei quanto que era, o rapaz disse, é 60 para ir, 60 para voltar. Eu, tome, 120 para você levar ele e trazer. E peguei para ele e falei, tome, 50 para você comer na estrada. Vá ver sua mãe. E se ela pedir para você ficar do lado dela, fique. E pare de usar droga, homem. Vá ser homem, vai ajudar sua mãe. Ele saiu no alternativo. Menos de 2 horas depois, o rapaz do alternativo voltou, com o carro cheio de passageiro. Chegou, encostou. Eu estava até fazendo o culto do lar. Ele parou na porta. Adriana Carina, pastor, tem aquele rapaz do alternativo, do morador de rua, está aí fora. Eu peguei, botei uma música, saí, fui falar com ele. Ele disse, olha, está aqui seu dinheiro. Olha como ele era honesto, me devolveu os 120. Está aqui seu dinheiro, pastor. Eu sou crente, pastor, mas não vou ficar com seu dinheiro não. Aquele cabra entrou no meu carro, quando chegou lá na frente, ele disse para mim que ficasse com 50 e desse 70 para ele, que ele ia ficar na cidade, que não ia mais viajar. E eu disse, não, você vai ficar aí, e eu vou lá devolver o dinheiro para o pastor, porque eu não vou pegar essa carga assim sobre mim não, rapaz. Tá vendo? Eles inventam histórias, e a gente com coração bondoso quer ajudar. É por isso que não pode fazer isso. Sabe como é que eu faço? Quando eles querem viajar, eu compro a passagem na empresa, na rodoviária, porque ele não pode pedir o dinheiro de volta para o motorista. Levo ele, boto ele dentro do ônibus. A pastora compra bolachinha, arruma a feirinha dele para ele comer na estrada. Quando ele está dentro do ônibus, aí eu dou um dinheirinho a ele para parar num restaurante, alguma coisa, comer alguma coisa, porque se não for assim, ele não fica. Ele não fica. Eles não podem pegar dinheiro. Eu me lembro de um morador de rua que ele foi para a clínica em Fortaleza, se tratou lá, veio. Quando chegou, caiu nas drogas de novo, pediu para voltar. A passagem de Mossoró para lá era 100 e poucos reais. Eu dei 200 a ele, botei ele na porta assim da rádio, na porta assim. Liguei para o alternativo, o cara, eu passo já aí para pegar ele, botei ele na porta. Enquanto eu entrei na rádio, fui dar um alô e voltei, ele já não estava mais, já tinha que comprar droga. Então a gente
A verdade é que a gente só aprende com essas coisas. Hoje a mensagem inicial do culto do lado de hoje foi exatamente para interagir com vocês e dizer assim: cada dia que passa, nós precisamos pedir mais e mais a direção de Deus. É ou não é? Pedir a direção de Deus. Eu vou trazer um louvor aqui.